Boa tarde a todas que estão aqui com a gente. A gente vai começar a falar sobre as vestes de José, que inicia lá pela túnica que ele recebeu do pai dele, até as vestes que o próprio faraó deu para ele. Então, se vocês tiverem a Bíblia, abram em Gênesis 37, que é ali que inicia, né, a vida de José. Eu gosto de um pouco porque a gente tem muito para falar a herança hereditária que José tinha e pelas feridas até emocionais que a família toda perpetuou ali através das gerações. Então, quem conhece a história de José sabe que ele é filho de Jacó, e Jacó teve duas esposas, a Lia e a Raquel. Jacó, ele amava a Raquel, então ele trabalhou 7 anos para o seu sogro, para que ele pudesse casar com a Raquel, e prosperou muito. Mas na hora do casamento, o sogro deu a porque disse que era um costume, né, dar a irmã mais velha em primeiro lugar. Então ele casou com a Lia, mas ele desprezou a Lia e ainda queria ficar com a Raquel. Então ele trabalhou mais 7 anos para conseguir casar com a Raquel, e nisso ele conseguiu outras 2 servas delas, né? E o que acontece? A favorita dele, né, já tinha um favoritismo, era a Raquel, mas a Raquel não podia ter filhos. E Lia foi agraciada por Deus, recebeu muitos filhos, e ali começou uma competição, porque a Raquel ofereceu a sua serva para ela ter filhos com Jacó, porque as filhas da serva seriam filhas dela na lei, e também Lia, os filhos que ela já tinha, também deu a serva dela para. Então virou uma rixa entre as irmãs para ver quem dava mais descendentes para Jacó. Mas antes, quando Deus viu ali que Raquel estava muito humilhada, até aparece lá, acredito que seja um pouquinho antes de Gênesis 37. Gênesis 30 fala assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de Jacó: me dá filhos, senão. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso eu sou Deus que teu ventre impediu de frutificar? Né? E disse: Deus, ali, depois desse incidente aí, Deus começou a se compadecer, né, pela humilhação dela, por tudo, e Deus se lembrou de Raquel, e nisso ela engravidou, e falou assim: Deus me tirou o vexame. Quando nasceu José, né, lhe chamou José, dizendo: Deus, dê-me o Senhor outro filho. Então, olha a satisfação da pessoa. Conseguiu receber uma bênção, aí chega na hora, ela bota o nome da criança, acrescentar. Então, José significa multiplicação, né? Deus, ele vai transformar uma negligência inicial da mãe de colocar esse nome em algo que vai multiplicar, que vai realmente crescer no reino. Mas a intenção dela era ter mais, movida ali pela rixa, né, de quantos filhos que ia ter. E ali, por ciúme, né, por rivalidade, ela perpetua o quê? A competição para a geração seguinte. Então a gente tem que ver que muitas vezes aquilo que a gente tem de feridas abertas, a gente vai perpetuar. Então, mesmo a gente não fechando esse ciclo, a nossa próxima linhagem vai sofrer dessas coisas também. Então, a gente tem que fechar sempre esses ciclos que tem de dor, né? E continuando ali, ela tem outro filho e ela acaba falecendo quando nasce Benjamim. Quando nasce Benjamim, ela tenta colocar o nome de Benjamim de Benoni, que significa o filho da minha dor. Então, ela já ia continuar ali como uma maldição, né? A identidade desse próximo filho já ia ser forjada a partir da dor da mãe dele. Então, vai decretar um sofrimento através do nome. Mas aí o pai intervém, fala: não, o nome dele vai ser Benjamim, que significa o filho do favor. E que lindo esse nome, né? A gente vai falar justamente do favor de Deus, que a gente vê presente em toda a história de José. Tá? Depois dali, então, a linha de José, um pouquinho antes, só para a gente voltar para quem não conhece ali, toda a e os anos. Quando nasce José, ele é filho da favorita, Raquel. A Raquel e a Lia, elas eram irmãs, filhas de Labão, que era irmão da mãe de Jacó. Então, eles eram primos, né? E por que Jacó fugiu para estar debaixo do tio? Porque ele tinha um irmão gêmeo, o qual era o primogênito, e o pai, Isaac, tinha como primogênito favorito. Então, o próprio Jacó sofreu de favoritismo, porque a mãe
ficava com ele na cozinha, ele cozinhava, e o pai gostava do mais velho, porque ele era caçador, ele era mais másculo, assim, ele, no final da vida, ele ia dar a primogenitura para Esaú. Mas Esaú, né, por alguns motivos, ele não quis mais a sua primogenitura, e antes, no ventre, quando ela teve os gêmeos, a Rebeca, ela já sentia uma luta entre os dois. E Deus falou para ela, o menor vai ser o chefe do maior. Então ela já tinha recebido a promessa de que o menor seria o favorecido. Então Esaú ali brigou, deu uma briga e disse que ia matar o irmão porque ele enganou através da mãe. A mãe fez uma artimanha para tentar burlar o sistema. E acabou que Jacó foi abençoado como primogênito porque o pai já era cego. E ele pensou que era o irmão. Então, nessa confusão aí, a gente já vê também de novo que ele foi da mãe e aí foi meio que roubou. Tanto é que Jacó, o nome dele significa enganador. E mais pra frente, Jacó, ele tem que ser mudado esse nome. Deus muda o nome dele para Israel. Então, que na palavra mesmo que a gente vai ler, fala às vezes Jacó, né? Até o início fala Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E outro da palavra Israel. Por quê? Porque Jacó representa a carne, né? A identidade ali que não era para ser. E Israel já é a promessa de que ele seria ali o pai das nações das 12 tribos de Israel. E antes de Isaac e Rebeca, tá? Também teve Abraão. E olha que curioso, Abraão também casou com Sara, que era meia irmã dele, e a Sara era estéril. A Sara também orou muitos anos e teve filhos depois dos 90. Só que ela também tentou burlar o sistema e deu a serva dela, que era egípcia, para ter uma filha com Abraão, para ter um filho. E nisso saiu Ismael. Ismael hoje é o povo dos árabes. Só que a Sara começou a ficar com uma rixa, porque o outro tirava sarro depois que nasceu o filho dela, né? Porque ela acabou, Deus prometeu, Deus fez. Ela teve Isaac, que era o filho da promessa, que não era o primogênito. Então a briga que a gente vê hoje no Oriente Médio é: eu sou filho de Abraão, eu sou o dono da terra. Não, eu sou o filho da promessa. Então a gente vê até hoje, né, os palestinos brigando com Israel pelo mesmo lugar. Tanto é que se tu for lá na Meca, lá em Israel tem um lugar que foi onde Abraão foi enterrado, que na parte de cima ela é uma Meca dos muçulmanos e a parte de baixo ali tem o Muro das Lamentações, que é dos judeus. Então olha a brigaiada de família. Olha o que é a insensatez de uma mulher ali que criou uma rixa, porque ela acabou pedindo para Abraão mandar embora Ismael, né? E Deus prometeu uma nação para Ismael, tanto quanto para Isaac, né? Então a gente vê como a briga de família ela pode ficar um absurdo por décadas, temos até hoje, né? E isso a gente tem que levar para a nossa realidade também, porque uma vez que a gente tem uma briga aqui, porque eu não sou obrigada, né, a viver com pessoas tóxicas e vou me desprender disso, vou virar minha mãe. Tem várias situações, né, gente? Mãe que briga com filha das costas, não precisa mais de ninguém, não fui negligenciada. Pois é, se tu não fechar o ciclo, se tu não honrar, porque esse é o mandamento do Senhor, honrar pai e mãe, tu vai estar dando continuidade e a tua geração vai sofrer com desentendimentos na família. Então a gente tem que se alertar para isso, que existe sim as heranças espirituais que a gente tem que na nossa geração quebrar, tá? E essa história, a gente vai começar agora lendo a palavra, Gênesis 37, vai falar muito de várias coisas que aconteceram com José. Sempre foi uma das minhas histórias favoritas, porque José ele passa por muitos problemas, muitas tribulações, mas ele sempre permanece firme. Então, já vou dar a palhinha para vocês que não é sobre o que acontece com a gente, é sobre como nós reagimos, como a gente se posiciona. Amém? E a nossa identidade vai aparecer muito em todas as circunstâncias que José viveu. Então, cada uma das vestes, vocês vão entender como posicionamentos de identidade que ele teve. Identidade que foi dada, identidade que foi tirada, identidade que ele conquistou. Então, todas elas vão simbolizar ali processos para ele forjar a identidade, para ele chegar num posicionamento que Deus já tinha para ele. Tá? Então, começando ali, a gente está em Gênesis 37, no 1, que a gente leu, que Jacó habitou a terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó, né? Falou
um pouquinho antes, fala de toda a descendência deles. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Tá? Ora, Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Outras versões vão dizer que esse termo hebraico também sugere que seja uma túnica. Eu estou com uma de manga curta aqui, mas com a manga longa, né? Então ele ganhou essa túnica. E o que acontece? Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Até aqui. O que a gente vê aqui? O significado dessa túnica é uma liderança em formação. Ele está ali recebendo uma identidade como favorecido. Então, o pai dele que deu esse posicionamento para ele, porque normalmente quem recebia uma túnica, porque não tinham cores, né? Naquela época, eles tinham que extrair, né, de comidas, de árvores, de frutos, e para fazer uma túnica colorida, uma túnica era para demonstrar liderança. Então, quando o pai deu para ele essa túnica, ele falou o seguinte: olha, eu sei que o meu filho número 1 é o Rubem, né? Temos ali outros irmãos, ele um dos últimos, mas quem vai ser o chefe da família vai ser o José. Então, na cultura deles, isso aí já ia dizer que ele ia ser o governante de todos. Então, os irmãos já criaram. E ele também deletava os irmãos, né? Ele estava ali delatando os irmãos, né? Falava que os irmãos dele estavam aprontando. E o que acontece? Isso reflete ali também uma imaturidade dele, emocional, porque ele estava querendo disputar o espaço dele. Apesar dele já estar sendo favorecido, ele queria, né, mostrar que ele sabia da informação, mostrar serviço para o pai, chamar atenção. Isso aí mostra um pouco a imaturidade dele, né? Por isso que José teve que começar a viver os processos, porque todos nós precisamos ser, né, afiados. A Bíblia fala que os filhos são como flechas nas mãos dos guerreiros, mas a flecha ela não vem afiada, a gente tem que afiar. Então a gente tem que passar por um processo, e quem não passa por um processo não vai vencer, né? Então, também vai dizer que Israel amava mais aquele filho por causa da velhice. Até porque, né, meu pai tem 6 filhos e foi mais duro comigo. No início, eu não é mais pro primeiro, né? Então, lá pelo último, ele já tá maciado, tá gente boa, né? Já não tem mais aquele vigor para estar discutindo coisa que ele sabe que a gente às vezes perde uma batalha, mas tem que vencer a guerra, né? Então ali ele entende-se, né, que ele estava na velhice, era um filho mais novo e tal, mas também por quê? Porque era o filho da favorita. Então ainda tinha um apego ali, né? Mais para frente, quando a gente vai ver que ela morreu, a Raquel vai dizer que ela morreu no caminho. Ai, gente, eu achei tão triste, porque eles saíram de Betel, fala na Bíblia, que Betel significa a casa de Deus, e eles estavam indo em direção, onde é que era a cidade? Agora eu não me lembro, peraí, deixa eu ver se eu tenho. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento foi penoso. Efrata significa lugar da frutificação. Então ela estava saindo da casa de Deus, estava perto de, espiritualmente falando, né, gente? Ela estava ali, na casa de Deus, saiu desse lugar espiritualmente, estava chegando no lugar de frutificação e pereceu. Então, às vezes a gente está nesse processo também. Então, ali ela ia frutificar, mas ela acabou morrendo no caminho, gente. Que coisa triste. E diz que Lia tinha sido escolhida por Deus. Então eu falo para os meus filhos, às vezes a gente não é só pela formosura, porque Jacó se apaixonou porque ela era linda, formosa, diz a Bíblia. Mas a Lia não era bonita, mas ela tinha sido escolhida para ser esposa dele. Por Deus, tanto é que no final da vida dele ele vai ser sepultado ao lado de Lia. E ele vem amar a Lia, ele começa a ver o valor dela, porque tanto ela quanto a irmã colocaram nomes de acordo com a circunstância que elas estavam vivendo. E o primeiro filho agora meu filho, meu Rubem, o primeiro filho de Lia, significa agora meu marido vai amar a atenção para mim. Aí o segundo filho foi agora ele vai me ver, ele vai
enxergar. E o terceiro, ela disse, quer saber? Esse eu vou consagrar para Deus. Então, aliás, acho que foi o terceiro ou quarto, que veio a ser Judá, que é a linhagem de Jesus. Então, o José foi favorecido por Deus, pelo pai dele, sim, mas a linhagem de Jesus veio de Judá. Então, todos os filhos vão ter uma bênção declarada pelo pai. E eu falei isso hoje para os meus filhos. A gente não pode viver de comparação, porque a gente pode ver afinidade entre o irmão e a mãe, o irmão e o pai. Isso pode doer, né? A nossa criança não vai compreender isso quando isso acontece. Mas, no fim, nós temos que entender que cada um vai receber uma bênção do pai. A não ser aqueles que teve dois ali que aprontaram que ele não deu, né? Não colocou na linhagem de bênção. Mas todos têm algo reservado. A gente não precisa olhar para um que tem um dom. E José tinha dom, né? Ali ele começou a ter sonhos. Então, continuando, certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, ele contou o sonho, que ele via os feixes de trigo se curvando perante o feixe dele. Então, imagine os irmãos verem isso. Ele já tinha a túnica maravilhosa. Ele vai dizer que na profecia que ele recebeu de Deus num sonho, que ele ia ser o líder. Então, começaram a odiar cada vez mais e aumentar isso. Eu também acho que foi maturidade, porque se tu tem o sonho, ele guarda pra ti. Se tu já sabe que os caras não vão com a tua cara, pra que tu vai ficar falando? Entende? Então, eu acho que poderia ter sido melhor falado. E aí ele diz que ele teve outro sonho que o próprio pai e a mãe estavam se curvando. E até o pai questionou assim, então tu quer dizer que nós vamos nos curvar a ti? Né? Falou que o sol e a lua e as estrelas estavam se curvando. Então, o sol, a lua, mãe e pai, né? Os irmãos tiveram ciúme, mas o pai meditou. Tipo, o que significaria isso, né? E ali, os irmãos estavam trabalhando e Jacó pede para José levar e ver, porque eles estavam demorando muito. E nessa história fala que eles estavam pastoreando em Siquém. Siquém significa o quê? Um lugar de responsabilidade. Então vamos pensar na simbologia. Jacó mandou José para um lugar de responsabilidade, onde os irmãos já estavam. Então, por mais que ele seja um pouco imaturo, ele estava indo para esse lugar, ele estava destinado para ir lá, ver o que os irmãos estavam demorando tanto, né? E nisso, os irmãos já... lá veio o sonhador. E já planejaram matar. Uns irmãos contra-argumentaram, falaram assim, não, vamos colocar ele na cisterna, no poço, só por agora, que daí a gente só dá um susto, né? E, no fim, outro irmão viu... Até vou baixar aqui um pouquinho. Peraí. Que eu estou botando na Bíblia aqui. Um dos irmãos não queria que ele morresse, falou, olha, melhor que a gente matar ele, a gente viu ali que tinha uns comerciantes no deserto, vamos vender ele como escravo. Só que tem um porém ali histórico também, né? Então, o que aconteceu? Continuando, a túnica colorida, né, que significava ali um favoritismo, veio a se tornar uma rejeição dos irmãos. E a gente lê ali em Gênesis 37, no 23, então continuando. Eles estavam ali, ele mandou ele lá, e na estrada, José viu um homem e perguntou, tu viu meus irmãos, né? E aí ele falou que foram para Dotã. Dotã é um lugar que na Bíblia vai significar... Onde é que tá aqui? Peraí que eu tinha isso aqui. Dotã, aqui. São poços. É um lugar de poços. Normalmente, quando fala de poços, fala de processos. Né? Chegou no fundo do poço. Agora sim, vai ter que dar um jeito, né? Às vezes as pessoas têm que chegar lá para se dar conta que tem que melhorar. Então, lendo ali, a gente vê que, Gênesis 37, 23. Quando José chegou onde estavam seus irmãos, lá em Dotã, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Ao se sentarem... Olha aqui. Acho que eu vou pulando alguns só para a gente resumir, tá? Peraí. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, 2 povos.
Estes levaram José ao Egito. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica a talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai, e lhes disseram: achamos isto, não é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então, também falando da vestimenta, que também é uma simbologia para a circunstância ali. Era favoritismo, se tornou a rejeição, foi retirada dele, ou seja, a idade de favorito foi tirada dele pelos irmãos. Foi rasgado e colocado sangue. E ali ele foi vendido para quem? Para os midianitas e para os ismaelitas. Agora eu vou te dizer que Abraão teve um filho com a egípcia, Agar, que é o ismaelita. Ismael, povo ismaelita. E depois que morreu Sara, que ele estava muito velhinho, ele ainda casou com mais uma mulher, né, que se chamava, deixa eu ver aqui, Quetura, e teve mais filhos. E esses são os de Midian. Quetura era de Midian, ou seja, ele foi vendido por aquele rolo dos parentes lá do início de Abraão. Então, olha que viagem, né? Então, a briga não tinha parado ali. Mandou embora o Ismael, mandou embora lá os filhos da Quetura, ficaram lá em Midian. Só que aí voltaram, e aí os irmãos pegaram assim: tu quer achar que tu é o melhor de nós? Vai lá com os rejeitados. Então, os próprios rejeitados rejeitaram ele para ele com os outros, né? Mas mesmo assim, ele se manteve, né? A identidade dele ali foi tentada ser tirada, né? De alguma forma. E ali a gente vai para a próxima etapa da vida dele, que vai estar em Gênesis, deixa eu ver qual é que é esse aqui, 39, tá? Então a gente vai pular um pouquinho, só para não contar toda a história. Que ali vai falar também de Judá, ele criou um remorso, né, por ter acontecido isso. Mas no 39 vai falar que José tinha sido levado, deixa eu até marcar aqui onde é que eu tô lendo. 1 a 9. Então, aqui, 1 a 9. É que eu tô tentando gravar para as pessoas poderem ter. Só hora que dê certo, né? As duas gravações que eu fiz não deu antes. Mas... Então, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas que tinham levado. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu egípcio, do senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava e que o fazia prosperar em tudo que realizava. O Senhor de José se agradou dele, então ele encontrou graça diante dele, né? Era um servo fiel. E José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa, ele confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou das suas posses, da sua casa e dos seus bens, o Senhor abençoou a vida do egípcio próximo de José. A bênção de Potifar possuía. Assim, deixou a cidade de José tudo que tinha. Travou um pouquinho aqui. Tanto em casa como no campo. Potifar confiou às mãos de José tudo, de maneira que, tendo pondo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo do meu senhor, e não sabe que tudo que é em casa, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou a ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o temor de José perante-lhe a tentação, né? E aí, então, ele não aceitou e ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E ela conservou junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa.
Então lhe falou, segundo a palavra que ela disse aos seus servos: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Então ela acusou injustamente José de ter tentado dormir com ela. Mas olha como tem ali a simbologia do deixou as vestes. Então ali ele já recebeu de novo a identidade dele, restaurando, recebeu cargos, recebeu títulos, né? E aquela roupa ali, quando vai falar a verdade, que é uma roupa de servo, né? E aí o que aconteceu com a identidade dele? Ela foi exposta, né? Estava arrancada, então tudo que tinha conseguido agora conquistado foi arrancado. Até tipo, ele serve a identidade dele de servo bom e fiel a Deus, foi tentando novamente ser retirado. Então ele estava com uma coisa de mordomo, mas estava em treinamento, que coisas mais Deus refere. Então, às vezes, nós temos que nos melhorar, nossa parte, porque Deus tem que colocar em lugar exato, mas ele tem que forjar, a gente vai dar conta de casa do falar. Então, ele tira a autoridade e acontece injustiça, gente. Em todo lugar. Por exemplo, alguém vai foi ele que fez o que fez. Então, é isso. Alguém vai pelo chefe do sangue, alguém vai falar e vai falar mal, vai fazer injúria contra ti, como aconteceu com José. A pessoa pode até ser promovida e tu ir para a cadeia, mas Deus tem preparado algo para nós, né? Então ele vai perder a veste, mas ele vai forjar o caráter. E Deus está nesse processo também. Deus não esqueceu dele. Deus permitiu. Então a gente vai para o próximo etapa. Da vida dele, próximo processo, que é a veste de prisioneiro. Né? Então, Gênesis 39, 19 vai dizer que quando o senhor de José ouviu que essa mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Mandou buscar José, deixa eu ver, 39, 19. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Então ele não colocou, olha o detalhe aqui, ele podia ter colocado em qualquer lugar do cárcere. Na verdade, por esse pecado que ele diria ter cometido, ele podia ter sido morto. Só que ele sabia, lá no fundo, Potifar desconfiava que a mulher tinha feito, porque ele não mandou ele morrer. E ele botou ele numa cadeia para os escravos do rei. Não era qualquer lugar, né? Então, enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele. Olha a chave aí de novo. O Senhor estava com José e o tratou com amor leal, fazendo com que o carcereiro se agradasse de José. Então, gente, não importa onde a gente estiver, podemos estar num lugar hostil, num lugar com pessoas com culturas diferentes, num lugar em que as pessoas são tudo criminosas, estão lidando ali com eles vão achar perante a vida se a gente tiver. Olha que importante isso. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão. E José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar em tudo que ele realizava. Amém, gente. Olha que lindo. Ele permaneceu na fidelidade. Ele nem tentou se justificar nem nada e fez um trabalho bem feito, limpou lá o banheiro de todo mundo, era o chefe, coordenou tudo, né? Então ali ele tinha uma liderança em meio à prisão. Então antes ele estava debaixo de uma autoridade, agora, né, ele está debaixo de uma prisão. Então vão ter tempos que nós vamos estar aprisionados, né? Tempos de tribulação, tempos de dificuldade. E mesmo ali a gente tem que permanecer fiel, né? E fazer o que a gente pode, o que está ao nosso alcance. Então, ele ainda estava governando o ambiente. Então, a gente às vezes se pergunta, né? Qual é que é o meu propósito? Olha a facilidade de José em administrar onde ele estava, em governar, em organizar. A Fer tem essa, né, Fer? Tu tem essa coisa do José, assim, de organizar tudo, de delegar, de cuidar, assim, ter uma visão. Então a gente tem que atentar para quê? Porque Deus vai desenvolver aquele talento. Em todos os trabalhos, em todas as circunstâncias, ele teve como usar o dom que ele recebeu, que era de governo, de administração. E ali tem várias coisas que acontecem na cadeia, né? Tem outros dois, um
copeiro do rei, um padeiro do rei que tem sonhos, e ele vem a revelar, Deus revela através de José os sonhos, e tudo acontece conforme ele disse. E aí ele falou para esse copeiro que foi salvo, quando tu voltar para o rei, para o faraó, lembra de mim. E ele esqueceu. E aí a gente continua em Gênesis 41 para a próxima fase. Então, eu tenho um sonho, né? Vou só falar isso aí, não vou contar o sonho todo, porque senão nós vamos se estender. E mais para frente, lá no 14, ele falou do sonho, né? Que ele recebeu, que ninguém conseguia dizer o que era. E aí o copeiro lembrou de José e falou: tem um cara na prisão que interpreta sonhos, que ele fez isso comigo. E aí, olha aqui, Gênesis 41, 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Então aqui ele tem iniciativa de se vestir de outra forma, de se barbear. Gente, como é importante, né? Tá ali numa higiene. Então ali ele não foi colocado, ele não foi vestido, ele se posicionou. Ele estava pronto para a transição. Por quê? Porque provavelmente nesse período de tribulação, de 2 anos de esquecimento, ele foi sendo forjado na sua humildade para entender que ele tinha que se posicionar. E se posicionou de uma maneira forma, né? O revestimento ali é o posicionamento. Então, o que mais que ele falou assim? Lá no 17. O faraó mandou chamar, ele se barbeou. E o faraó disse ao José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar. Ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha aqui o teste. José respondeu: longe de mim. É Deus que dará ao faraó uma resposta favorável. Gente, é muito fácil a gente achar que o dom é nosso, né? E ali a gente vê que foi Deus quem deu. E ele honrou isso. Ele falou: Deus vai te dar, longe de mim ser eu. Ai, a irmã tá dando a palavra. Não. A gente orou aqui no início. É o Espírito Santo que ministra no nosso coração. Então, se ele quiser mudar tudo, só aquele que mude, né? Mas a gente está estudando, a gente está indo, né? E ele vai trazendo. Mas que a palavra vem de quem? Do Senhor. O dom vem de quem? Do Senhor. Então, ele ao José. E no final ele falou, né? Que ele estava lá em pé, à beira do Nilo, e apareceu ali as vacas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e etc. Então, o José respondeu: o faraó teve um único sonho, porque ele teve 2, né? Que significava a mesma coisa. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. Então, ele já estava dizendo: Deus vai fazer algo, né? E aí, o que significa essas vestes reais? Né? Só para fechar essa parte, é a preparação da mudança da estação. E ali a gente vai para outra veste, tá? Continuando. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus e se apressa em realizá-la. Por isso, faraó, procure um homem criterioso e sábio e encarregue de administrar a terra do Egito. O faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita durante 7 anos da fartura. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus oficiais. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Só um parênteses, gente. Quem promoveu José foi o faraó. Mas por que ele promoveu? Porque ele reconheceu que ele tinha o Espírito de Deus. Então, se ele tivesse falado assim, eu vou traduzir, talvez ele não tivesse sido escolhido. Talvez não, quase certeza que ele não ia ter escolhido. Que Deus tem que fazer as coisas do jeito certo. Às vezes a gente não recebe uma bênção porque a gente está pedindo para a pessoa errada. Isso aí é muito sério, gente. Eu vou pedir pro meu paizinho que está lá no céu: pai, vou orar, né? Pro meu pai que já faleceu. Gente, quem é que faz? É Deus, não é o pai. Vou pedir pro meu anjo me proteger. Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem e não tropeces em alguma pedra. O Senhor dará ordem aos seus anjos, não é o anjo que vai fazer o que bem entende, né? E outra coisa é, por que às vezes a gente pede lá
né, que for que a gente acredita e a gente não recebe, porque Deus não vai dar honra a outro, a Bíblia diz. Então a gente pode estar pedindo ali para um terceiro, uma pessoa que a gente admira, né? Só que como é que nós vamos receber a bênção? Nós vamos lá agradecer para quem? Eu vou agradecer para Deus ou para o anjo que nos libertou? Meu Deus, eu não vou agradecer para o anjo, né? Não vou agradecer para São Pedro lá, como é que é o do portão do céu, que a gente falou semana passada? Quem é que está nos portões do céu? São Pedro, né? Dizem que está lá e vai pegar a listinha. Não, gente, meu nome está no livro da vida. Eu não preciso perguntar para o Pedro. O Pedro negou Jesus 3 vezes também fez as mesmas coisas que a gente fez e se converteu. Gente, andar com Jesus todo aquele tempo, no final ainda negar. Ele foi se converter depois que ele viu, Jesus olhou para ele e ele se arrependeu, disse que ele se converteu ali, que ele foi ver que ele estava, basicamente, não estava entendendo o que Deus queria fazer. Ele falou, né, se tu vai lavar meus pés, lava o meu corpo todo. Não, Pedro, não é o corpo todo. Então, a gente tem aprendido que somente um intercessor, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, por Jesus, que foi por meio dele que todas as coisas foram feitas, desde o princípio, desde Gênesis, né? Então, o Faraó, continuando, né? Então, importante a gente reconhecer, só para fechar, quem que nos dá o dom, quem que nos dá o milagre, quem que nos dá a cura e libertação. É Deus. Então, o Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sabe como você. Você será encarregado da minha casa, de todo o meu povo, acatará suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Olha que lindo, que ele teve 3 simbologias aqui. Ele pegou o anel dele, de Faraó, e Faraó aqui também está simbolizando ali o que Deus faz conosco. Então, Deus nos dá um anel de autoridade. Jesus, né, através de Jesus, nós temos autoridade, porque o nome dele é sobre todo o nome, na terra, nos céus e debaixo da terra. Então, José ele vai receber uma autoridade delegada, porque o poder não é dele. Olha que lindo, gente, o poder não é do José, é do Faraó. Mas ele tem autoridade através disso. Através do sangue de Jesus, o poder não é nosso, mas é de Deus. E a gente pode usufruir do dom do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Então, de representante, administrador do Potifar, ele foi promovido a quê? Representante de Faraó, governador do Egito. Olha a loucura, gente. Então, olha a vergonha. 3 vergonhas que ele passou. 3 humilhações, né? Ali na casa de Potifar, injustiça. Ali foi colocado, né? Deus fala que toda a maldição, toda a vergonha, ele vai nos dar dupla honra. Deus sempre faz muito mais do que a gente recebeu. Então, se alguém tem sido jaguar aí na tua vida, ou traiçoeiro, não sei, o que for, Deus vai te dar dupla honra. Então, a gente não precisa fazer nada com as nossas mãos. José não precisou fazer nada com as mãos dele, nada. E ali, quem mais que ele deu? Vestes de linho fino. Gente, a minha amiga mandou semana passada que a roupa mais pura e melhor para nós usarmos é o linho, que ela tem mais chances de não ter disfunção hormonal, que hoje a gente só usa coisa sintética, né? Já se dizia na Bíblia, gente, olha a sabedoria. Lá na Bíblia, em Apocalipse, diz que nós vamos receber uma roupa de linho fino, que Jesus, né, usava linho. Então, ali a gente já vê, né, que isso se reflete até os dias de hoje. Hoje estão descobrindo que a gente está... As meninas estão ficando menstruadas mais cedo por causa até da vestimenta. Até o crescimento das regiões, né, privadas ali dos meninos, que a gente fala assim, eles não crescem se tu tem que usar material orgânico, material de cotton, de algodão, de linho. Por quê? Porque tu coloca sintético, ele vai criar uma disfunção hormonal. Dando infertilidade, gente, é muito profunda essa camada, né? Mas o que significava ali as vestes de linho? A posição. Então, a roupa nova ali, né? Ele era escravo, ele foi vendido como escravo e agora ele foi promovido à nobreza real. Então, ele ganhou uma posição de status, ele era
um alto escalão do Egito, mas um tempinho atrás, menos de, sei lá, 17 anos até os 30 e poucos, acho, ele era escravo, né? E o último é o colar de ouro. Por que ele ganhou o colar de ouro? Significa a honra, né? Que é honrado publicamente. Todo mundo via, né, a honra que ele recebeu. Então, da humilhação que ele recebeu na prisão, no meio dos presos, foi humilhado, foi injustiçado. Agora ele é promovido, né, com essa visibilidade, com essa glória e com essa honra pública que ele recebeu. Então, Deus restituiu tudo ali que ele sofreu, ele não precisou fazer nada, né, que nem a gente falou. E para fechar, gente, tem mais uma veste que Deus me deu entendimento essa semana. Porque a gente vê ali, não, ganhou ali o anel, não precisa de mais nada, né? Só que teve mais. Porque quando os irmãos de José passaram pela fome, que já tinha sido, né, dita no sonho de Faraó, que iriam ter 7 anos de fome, os irmãos vêm da terra lá de Jacó pedir comida no Egito. Só que eles não reconhecem José. Quando a gente passa por um processo, às vezes da nossa casa não vai nos reconhecer. Né? A gente vai... Ninguém vê ali que a gente passa. Quando a gente é separado, ninguém vê. Mas a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Então Deus vai forjar a gente tem que entender, nunca sonhei estar no exterior, nunca sonhei. E Deus separa e diz, é isso aí que eu quero que tu faça agora. E a gente passa por umas pelejas, né? Só que se Deus está com a gente vai passar pelo processo e às vezes as pessoas não vão nos reconhecer mais, né? Tem colegas de colégio que... Agora eu estava até pensando, eu tenho um Instagram ali mais pessoal, de 20 mil anos atrás, e eu tenho um que eu faço as pregações, né? Gente, cansei de ter vida dupla. Aí eu comecei a postar tudo em tudo que é lugar. E as minhas irmãs, gente, Daniela, não dá, não aguento mais tu postar em tudo que é lugar, tá ficando demais. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô quase botando um anúncio lá, não sou mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, botando os dois juntos, né? Eu tô pra fazer. Porque, né, agora já é um misto, mas a gente ainda tem que ter um cuidado Eu tenho um cuidado porque eu não quero que a vida da minha família seja pública, né? Se tu vai falar, principalmente nos tempos de hoje, né? Se eu vou abrir o meu perfil, não posso postar qualquer coisa. E eu gosto de postar pra mim mesma, né, gente? Eu gosto de ver as fotos pra mim. Mas, enfim, gente, ele não foi reconhecido. E glória a Deus. Mas ele reconheceu os irmãos. E ele teve ali uns testes que ele fez, né? Para ver se eles iriam falar a verdade. Porque ele ainda teve aquele receio. Será que eu estou lidando com essas pessoas? Eles estão melhorando? Ou eles ainda são aqueles lá que me jogaram dentro do poço? Então, não dá pra gente simplesmente dizer assim, não, vou te abraçar, vou te perdoar. Gente, confiança, a gente tem que trabalhar também pra gente não cair nos mesmos erros. Então, ele foi cauteloso, ele testou ali o caráter deles, eles falaram que eles têm só um irmão, porque Benjamim não foi deixado a ir com eles, ficou em casa com o pai, porque aquilo ali virou a proteção emocional de Jacó. Meu filho morreu, agora se apegou no outro, não podia nem sair com os irmãos para viajar. Né? E a gente tem que cuidar disso também. Só que ele testou, né? Às vezes a gente tem uma relação tóxica e tal, mas a gente também sabe que Deus quer dar restauração e Deus quer restituir, né? Então pode ser que, com cautela, tu seja esse pacificador, tu seja essa pessoa que vai aproximar a família. Mas tem que ter cautela, porque a gente não sabe se a pessoa também evoluiu, se a pessoa também tá ali num processo, porque às vezes a gente tem uma briga em que eu já tô vivendo o processo, já tô lá na frente, já sou o governador. Só que eles ainda estão lá e não conseguiram chegar no momento que eles vão estar preparados para esse reencontro. Então, para ter o reencontro, a gente precisa de todo mundo ali, alinhado. Daí ele fez os testes, né, como vocês sabem, e continuando, ali no 42 já, 42:6, né, ele chorou depois, ele se emocionou, e ali ele disse que... Onde é que tá? José era governador daquela terra, e era ele que vendia grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram.
né? Aí ele chamou eles de espias, deu todo aquele teste lá, né? Lembrou dos sonhos que ele teve. E aí, depois de uma questionadeira, continuando aqui, vamos pular lá para o 16, né? Onde é que estava? 16 não, 21, desculpa. 42, 21. Então, acho que eu estou errado. Eu vou ler daqui do meu outro papelzinho que eu separei. Quando se ouviu no palácio... Ah, não, é 45. Olha como a gente vai pular, de 42 para 45. Né? Teve toda uma ceia, uma melança lá, foram, voltaram. E aí, por último, disse assim, quando se ouviu no palácio do que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus oficiais se alegraram. Olha que Deus. Então o faraó disse a José, diga aos seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. E lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês desfrutarão a abundância da terra. Assim fizeram os filhos de Israel. Deus faz isso com a gente, né? Todos os dias. Manda a gente vir tomar posse da terra. Ele nos abençoa, mesmo quando a gente saiu por um tempo e depois volta. Deus é que nem o do filho pródigo lá, o pai que espera ansioso pelo filho. E José lhe concedeu carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também provisões para a viagem. E teve uma coisa a mais. A cada um deu uma muda de roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 ciclos de prata e 5 mudas de roupa nova. Ao seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia do Egito e 10 jumentos carregadas de grãos, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partir, lhes disse, não briguem pelo caminho. Então ele deu uma barreirinha ali de, eu dei 5 para esse aqui, mas vocês não vão brigar. Vocês já viram o que aconteceu quando eu recebi o casaco lá, a túnica? Então vocês não me briguem. Já estava protegido contra isso. Né? Então, o que acontece? A pimenta que ele dá para os irmãos não é o mesmo nome em hebraico das outras vestes que a gente falou. Ela é uma shalifot semalot, que está relacionada à restauração. É uma veste de restauração que é a cura da família. Né? Então, ele estava tendo a identidade dele reconciliada. Né? Ele ofereceu perdão e deu honra familiar. Além do perdão dos irmãos, ele deu honra. Então, olha como é difícil. Hoje a gente vai se reconciliar, fica cada um com suas mazelas e sem confiança, mas ele restaurou tudo, dando essa veste. Né? Então, ele se tornou ali um reconciliador, um pacificador, como a Bíblia nos chama a sermos. E a chave ele curou a história da família toda. Né? A gente vê também que aquele lugar em que o pai dele mandou ele ir, que era Siquém, só para fazer um comparativo lá no Novo Testamento, veio que era Siquém, é o lugar onde diziam que tinha o poço de Jacó, que foi o poço, né, que Jacó, ele encontrou Rebeca num poço, José foi mandado para um poço, então tem muitas transições nesse poço. E é ali que Jesus vai performar um milagre, né, com a mulher samaritana. E os samaritanos são descendentes de quem? De Manassés, que é filho de José. Então, até os dias de Jesus, gente, samaritanos e judeus não se davam. Judeus, filhos de Judá, samaritanos, filhos da tribo de Manassés e Efraim, que eram da região de Siquém. Então, gente, quando Jesus foi naquele poço e pregou para aquela samaritana, teve os apóstolos mesmo ficaram escandalizados. Falaram, o que tu tá falando com uma samaritana? Ela mesma falou, como é que tu vem falar comigo? Que eu sou mulher e samaritana. E Deus, ele restaurou por completo o relacionamento das famílias, porque é uma peleja familiar isso tudo que acontece. E Jesus veio para quê? Para que todo aquele que vá até ele seja restituído como família de Deus, né? No lugares celestiais. Então, a nossa pátria não é mais Siquém, não é mais Canaã, não é mais o Brasil, não é mais Estados Unidos. A nossa pátria, a partir de certo ponto de vista nosso, vai ser celestial. Então, isso vai ser restaurado através de Jesus. E eu tenho visto isso na minha vida, graças a Deus. Amém? Então, só para a gente dar uma visão ampla de como a Bíblia ela se confirma, de como o plano é para que todo aquele que aceite. Porque Deus queria fazer todas as nações a partir de Abraão
benditos na terra. Então muitos vão dizer, ai não, alguns vão ser escolhidos, outros não. Aí o povo escolhido é o povo judeu, né? É o povo que desde o início era o povo de Deus. Mas foram se perdendo, aí Deus levantou os gentios. Então hoje, quem quiser beber da água da vida, tem acesso à água da vida através de Jesus. E vai ter acesso à vida eterna. E não vai ser o São Pedro, mas nós vamos ter o nosso nome na lista lá com tudo que é irmão, de tudo que é igreja. Se eles crerem e se arrependerem no nome de Jesus. Amém, gente? Olha que linda promessa. Então, para fechar agora, concluir toda essa história, né? Ela vai fazer essa troca de vestimentas. E vai ser justamente para mudar a identidade, o posicionamento espiritual de José. E isso também Deus quer fazer com a gente. Então, ele começou com aquela veste arrancada, ela foi vendido como escravo, né? Não tinha controle na própria história. E mesmo assim, ele respondeu àquele processo que ele estava vivendo com excelência, com humildade, com o melhor que ele tinha. Serviu na casa do Potifar, mas teve a fidelidade na prisão e não deixou o trauma definir quem ele era. Ele sabia quem ele era, porque Deus revelou para ele. Então, quando a gente quer saber quem nós temos que pedir para Deus. Deus, qual é o meu valor? A gente tem uma busca de dignidade, uma busca pelo nosso valor. E é Deus quem dá. Porque o pai dele pode ter feito ele favoritinho, mimado lá. Mas era Deus que dava o sonho de que ele seria líder, de que ele teria esse dom, ele teria esse cargo. Era a promessa do Senhor, né? Então, mesmo que ele não tinha, né, o controle, a Bíblia fala 39, Gênesis 39, 2, Gênesis 39, 21. Em todas essas circunstâncias de dificuldade, o Senhor estava com José. E estava na escravidão, estava na injustiça, estava na prisão, e ele se posicionou da maneira correta perante todos que estavam